Diga para a pessoa que está do seu lado assim, no final vai dar tudo certo. Descansa no Senhor. No final já deu tudo certo. Será que tem uma palavra de Deus para a gente embasar essa fé? Será que tem, irmão Diego? Se eu te disser assim, no final vai dar tudo certo, será que tem uma palavra do Senhor? Será que ele deixou algo registrado para a gente ter isso como certeza no nosso espírito? Em mais que vencedores. Mas temos outras. Coloca essa lá dentro da salinha para mim, por gentileza, obrigado. Temos outra também, se você quiser deixar registrado, lá em Provérbios 23, 18, está escrito assim, presta atenção. Porque deveras há um fim bom. Aleluia. Deveras há um fim bom e não serão frustradas as suas esperanças. Aleluia. Veja bem, Deus não se compromete com o início nem com o meio. Deus está comprometido com o fim. Amém. Diga para o seu irmão mais uma vez, no final já deu tudo certo. Não é que vai dar tudo certo, não. Amém? Porque se você disser assim, no final vai dar tudo certo, você está indo pela fé natural do mundo, né? Vai dar tudo certo e tudo. Não, já deu tudo certo. Amém. Porque nós, como nosso Deus, nós falamos de coisas futuras como se fossem passadas. Amém? É assim que o nosso Deus trabalha. Diga para o seu irmão, já deu tudo certo. Eita, glória a Deus. De novo, mais uma vez, já deu tudo certo. Amém? Para que isso entre dentro do seu espírito e não saia de lá nunca mais. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, o nosso Deus, ele colocou uma palavra no meu espírito essa semana a respeito daquilo que há de mais importante para ele. Porque a gente está sempre preocupado com as nossas coisas, as nossas questões, né? Mas o que há de mais importante para o nosso Deus? O que será que deixa o nosso Deus com o coração palpitando de alegria? Você já parou? Ganhar almas. Ganhar almas. É o que há de mais importante para o nosso Deus. É só você pegar João 3,16 e você descobre aonde está o coração do nosso Deus. Aonde está a importância do nosso Deus. O nosso Deus Pai, ele entregou o Deus Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, meu irmão. Imagina, é a mesma coisa de você pegar o seu filho, para você que é pai, mãe, você entregar o seu filho a favor de muitos outros que você nem conhece, né? Diferente do nosso Deus, porque o nosso Deus conhece a todos. Mas imagina aquela pessoa que você viu crescer, que você alimentou desde pequenininho, né? Que você tratou com tanto amor, tanto carinho, da mesma forma a retribuição ali, ela acontece, né? E de repente você entregar o que há de mais importante a favor de muitos outros. Será que qualquer um faria isso? Lembrando que hoje é noite de Santa Ceia também, é domingo de Santa Ceia, e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Se você trouxe a palavra do Senhor, abra comigo em Lucas, capítulo 15. Vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, 15:11. Meu Deus. É uma parábola muito forte, muito linda, né? Tem muitas mensagens aqui dentro dessa parábola, mas nesta parábola a gente consegue encontrar a felicidade do nosso Deus no retorno daquele que se perdeu. Lucas capítulo 15, verso 11. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Meus irmãos, se alguém senta ali perto do Edilson e da Maria, eles não vão acompanhar o texto. Aí, pastor, glória a Deus. Pastor e a irmã Ritiele, ó. Amém, amém, amém. Pastor já resolveu lá. Obrigado, pastor. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Está escrito continuou porque Jesus ele já estava pregando sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Continuou Jesus, é Jesus que ele está dizendo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço
ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Está falando do filho pródigo. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comeram e regozijaram-se. Amém, meus irmãos? É suficiente até aí. Coloque a sua Bíblia do seu lado, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra que acabou de ser lida. Que o Senhor possa, meu bom Deus, revelar a nós nessa noite a tua vontade para as nossas vidas relativamente ao próximo, ao perdido. Aquele, meu bom Deus, que ainda não foi encontrado e aquele que ainda não se encontrou diante de ti. Que o Senhor coloque, meu bom Deus, em nós o amor que o Senhor sente pelas almas perdidas. Que nós possamos, meu bom Deus, ser resgatadores de almas. Que nós venhamos a ganhar almas para o teu reino, Pai. E assim nós possamos alegrar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, esta é uma história, é uma parábola que Jesus contou. E desta forma, talvez você não entenda muito bem o que essa parábola está dizendo. Mas essa parábola trata sobre a minha pessoa e sobre a sua pessoa também. Porque geralmente a gente quer sempre transferir para as outras pessoas aquilo que não é tão bom, né? Eu sou sempre bom, eu sou sempre certinho, e tudo que acontece de ruim acontece na vida do outro, mas eu não, eu sou sempre bom. Mas essa parábola, antes de ser para outras pessoas, essa parábola serve para nós também. Nós éramos também esse filho pródigo, que estávamos afastados do Senhor antes de sermos reaproximados ao nosso Deus. Amém. Se você observar aqui em Lucas, tá? No capítulo 14, Jesus está falando sobre coisas todas concernentes à salvação do homem. Jesus está falando, por exemplo, aqui sobre os discípulos serem o sal da terra, e no capítulo 15, Jesus está falando sobre a parábola da ovelha perdida, onde um pastor ele deixa 99 ovelhas sãs, guardadas, tratadas, no aprisco, e ele vai em busca de uma apenas. E a palavra do Senhor continua dizendo, né, que ao regressar com esta ovelha nos braços, ele convida os amigos para se alegrarem com ele, porque ele resgatou, ele conseguiu ter sucesso no seu intento, na busca da ovelha perdida. E Jesus ele pregava a mesma coisa de várias formas diferentes, para que não houvesse dúvida no coração de ninguém. Amém. Logo no começo do capítulo 15, aqui a palavra do Senhor diz que ele estava pregando para publicanos e pecadores. Publicanos, não sei se você sabe, mas eram os cobradores de impostos, aquelas pessoas que eram consideradas traidoras pelo povo judeu. Os publicanos, eles não eram pessoas benquistas. E os pecadores eram aquelas pessoas problemáticas, moralmente falando, aquelas pessoas que não eram bem-vindas entre as pessoas da sociedade. E entre essas pessoas estavam lá no verso 2, está dizendo que murmuravam ali porque estavam alguns fariseus participantes, os escribas, né? Eles estavam
reclamando da situação, porque está escrito aqui no texto que Jesus ele recebia pecadores e comia com eles. Presta atenção numa coisa, Jesus não é para pessoas perfeitas. É por isso, justamente e tão somente por isso que eu estou aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Nós precisamos ter essa consciência, não é porque nós estamos na presença de Deus que nós somos pessoas maravilhosas, boazinhas. Não, a natureza do homem continua aí dentro, aqui dentro. É uma briga todos os dias para que a velha natureza não se manifeste. É uma briga, é uma luta interna que nós temos. Ser salvo, estar na presença de Deus, não é, de maneira nenhuma, significar de perfeição. Porque se nós pensarmos que pelo simples fato de nós estarmos na presença de Jesus, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, a palavra do Senhor diz, aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Isso é um alerta que o Senhor deixou escrito para nós. Logo depois disso, onde Jesus fala então sobre a parábola da ovelha perdida, ele fala também sobre a parábola da dracma perdida. Onde ele fala que uma mulher tinha 10 dracmas, uma dracma é uma moeda de prata grega. Essa mulher ela tinha 10 moedas e ela perde uma moeda dentro de casa e ela ficou aflita. E ela começou a procurar essa moeda perdida também. E quando ela encontra essa moeda perdida, ela também chama as suas amigas para comemorarem com ela. Então Jesus ele conta essas duas parábolas, e então, para não deixar dúvida nenhuma, ele entra na terceira parábola, porque a terceira parábola é um detalhamento das outras duas. É justamente para que as pessoas possam entender que nós é que devemos nos encaixar dentro dessa parábola. Nós éramos o filho pródigo perdido. E o Senhor, ele nos resgatou. Se você está hoje na presença de Deus, se você está hoje na igreja, se você hoje conhece a palavra, é porque o Senhor teve misericórdia da sua vida também. É porque o Senhor teve misericórdia da minha vida que eu estou aqui. E tão somente por causa disso. E quando a gente começa a fazer a leitura desse texto, a gente começa a receber do Espírito Santo algumas revelações muito importantes, né? A gente vê aqui, por exemplo, no verso 12, que o filho, ele pede para o pai a parte dos bens que lhe cabia. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões do dia a dia. Porque as nossas decisões, o que a gente decide hoje, vai refletir, talvez não hoje, mas vai refletir daqui a 2 anos, vai refletir daqui a 5 anos, vai refletir daqui a 10 anos. Olha que interessante, a partir do momento que ele se tornou dono de fato, da parte dele da herança, veja bem um detalhe importante, não existe herança de pessoa viva. O pai não tinha nenhuma obrigação de dar ao filho a herança, adiantar a herança dele, porque ele ainda estava vivo. Herança a gente recebe da pessoa que faleceu. O patrimônio, isso é a herança. O patrimônio da pessoa falecida. E o filho, ele tomou uma decisão. Eu quero do meu pai aquilo que me pertence. Veja bem, o pai ainda estava vivo, nada lhe pertencia. Mas pela bondade, pelo amor do pai, pelo livre arbítrio que Deus deu para nós, e o pai deu para o filho os seus bens, ele tomou aqueles bens e já pensou que ele era dono de si mesmo, dono da vida dele. E a palavra do Senhor diz que passaram-se muitos dias, e esses muitos dias aqui na verdade foram anos, mas ele já era dono de si mesmo, e a decisão ruim que ele tomou, ela só foi reverberar, ela só foi gerar consequência lá na frente, muitos anos depois. Meus irmãos, a gente tem que tomar consciência do seguinte, se nós temos um conselheiro entre nós, e esse conselheiro é o Espírito Santo, a gente precisa tomar do Espírito Santo o conselho de tudo que a gente vai fazer na vida. A gente tem que ter essa consciência que apesar de nós termos o livre-arbítrio, a pior coisa que nós podemos fazer para nós mesmos é usar o livre-arbítrio. Se nós entendermos que nós não somos mais nossos, que nós não somos mais do mundo, que nós pertencemos a um Deus todo-poderoso, a única coisa que de fato faz sentido para nós é quando nós perguntamos a esse Deus o que nós precisamos fazer da nossa vida. Porque se nós estivermos com os nossos ouvidos e sentidos abertos
para nos comunicarmos com Deus, Ele vai falar conosco. Nós temos experiências com o nosso Deus todos os dias. Então, preste atenção nisso. A partir de hoje, tome a decisão correta. Aleluia. Qual é a decisão correta, pastor? Buscar do Espírito Santo uma direção para todas as decisões. Porque o filho, ele foi egoísta, porque o filho ele quis decidir por si mesmo, ele não procurou o pai para se aconselhar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, os pais, né, os naturais, pai, mãe, são presentes de Deus para a orientação dos filhos. Porque nós temos experiência que os filhos ainda não têm. Nós não queremos, não desejamos que eles vivam as coisas ruins que nós vivemos. Só que muitas vezes os filhos de hoje, talvez influenciados aí pela internet, por essa mídia cada vez mais podre que nós vemos, né? Diz assim, não, você tem que tomar as decisões por você mesmo. Você já tem capacidade de entendimento, você já tem capacidade de decisão. Não. Os pais na vida dos filhos são bênção de Deus. Assim como o nosso Pai Celestial é bênção para nós. Porque esse filho você não vê em momento nenhum ele tirando com o pai um aconselhamento, tirando um momento de qualidade para buscar. Pai, o senhor já tem mais experiência, eu estou querendo fazer isso, aquilo outro, estou querendo sair pelo mundo, o que o senhor acha? Porque se ele tivesse dito para o pai isso, com certeza o pai teria dado um conselho bom para ele. A palavra do Senhor diz que nós, sendo maus, não somos capazes de dar uma pedra para o nosso filho quando ele pede pão. Muito mais é o nosso Deus quando nós buscamos o aconselhamento dele. E outra coisa, quando nós buscamos aconselhamento, nós precisamos ter paciência no Espírito Santo também, para nós esperarmos a resposta do Senhor. Porque nem sempre a resposta é imediata. Na verdade, na maioria das vezes, a resposta de Deus costuma demorar. E quando ele está demorando é porque ele está trabalhando. Então, tenha calma, porque Deus está trabalhando para você na demora. Deus está trabalhando por você no tempo. Enquanto você aguardar nele, você vai ter vitória, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Amém. Diga para o seu irmão, não seja afobado. Espere a resposta do Senhor. A palavra do Senhor continua nos dizendo aqui que no verso 13, que passaram-se então muitos dias e o filho tomou uma outra decisão ruim. A primeira decisão ruim que ele tomou foi pedir a parte dos bens que ele tinha para o pai. A segunda decisão foi se afastar da presença de Deus. Se afastar da presença do pai. Veja bem, a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro. É muito mais fácil, se você tiver uma decisão boa, você ter as outras decisões posteriores, consequentes boas também. Mas uma decisão ruim leva, na maioria das vezes, a outras decisões ruins. Porque aquilo vai virando uma bola de neve. E chega um momento que perdemos o controle das coisas. A palavra do Senhor diz que ele partiu para uma terra distante. Ele partiu para uma terra distante. Por que para uma terra distante? Porque ele queria ficar longe do pai. Ele queria ficar longe dos olhos do pai. Ele queria ficar longe do controle do pai. Ele não queria dar satisfação para o pai. Mas presta atenção, diferente do que aconteceu nessa história, nessa parábola, o nosso Deus jamais tira os olhos dele de cima das nossas vidas. Não há como nós nos afastarmos da presença de Deus. Não há, de maneira nenhuma, porque muitas vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente desamparado, mas eu quero te lembrar que Deus continua olhando para você. Aleluia, glória. E talvez você esteja se sentindo sozinho, tão somente porque você não buscou a presença dele. Porque quando nós buscamos a presença do Senhor, ele se revela a nós. Aleluia. Na palavra ele deixou isso escrito, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Foi um dos primeiros versículos que eu guardei, que eu gravei da palavra, logo na minha conversão. Porque eu achei esse versículo muito poderoso. Eu achei esse versículo muito útil. Buscar-me-eis, e é uma resposta, é uma certeza, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O grande desafio para nós, talvez, seja o mesmo desafio do povo judeu, desde o princípio, do povo hebreu, por nós não conseguirmos visualizar a presença de Deus.
Apesar de nós não visualizarmos, a gente tem certeza absoluta aqui dentro de nós. Não vou nem falar sobre o coração, porque enganoso é o coração do homem, é a palavra do Senhor. Mas no nosso espírito, o Espírito do Senhor, que é Espírito, vai sempre trabalhar no seu espírito. E nunca vai te deixar confuso, nunca vai te deixar desamparado, nunca vai te deixar sem resposta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Diga para a pessoa do seu lado, busca com todo o seu coração, com todo o seu espírito a presença de Deus. Porque Ele vai te responder. A palavra do Senhor diz também no verso 14, que o filho pródigo, então, ele saiu pelo mundo e consumiu tudo que ele tinha. O filho pródigo consumiu toda a fortuna. O pai construiu por toda a sua vida, então ele repartiu os bens entre os filhos. Um filho ficou dentro de casa com ele, o outro saiu a gastar pelo mundo. Por quê? Porque Satanás, ele oferece, ele traz para as pessoas tudo aquilo que o mundo pode comprar. E as pessoas que não têm a visão espiritual aberta, elas são consumidoras vorazes. Consumidoras das coisas naturais, das coisas que são boas, mas principalmente das coisas que são ruins. A palavra do Senhor diz que ele foi, em razão de ter gasto todo o seu dinheiro, ele começou a passar por uma situação muito triste. Porque ele começou a passar fome. Ele começou a passar necessidade. E muito mais do que fome de alimento natural aqui, espiritualmente esse texto está dizendo sobre a fome espiritual, a ausência do alimento espiritual. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós nos afastamos da presença do Espírito Santo, quando nós não queremos mais saber de Jesus Cristo, por melhor que aparentemente esteja a nossa vida, na verdade nós nos tornamos vazios por dentro. Esse vazio por dentro é justamente a ausência do pão da vida. O Senhor Jesus, ele se revela como o pão da vida. E o pão é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos alimenta, aquilo que nos coloca para cima, aquilo que nos coloca vencedores em todas as coisas. Energia do céu, energia espiritual. Meus irmãos, não se engane, porque Satanás, ele vai sempre trazer engano diante de nós. Vai sempre aparecer com bandejas diante de nós. Pastor, seja mais claro, Satanás ele vai querer que nós façamos coisas diferentes à vontade do Pai. Satanás vai tentar te levar para longe da vontade do Pai, da presença do Pai, porque quando nós estamos longe, nós paramos de ouvir ao nosso Deus. A pior coisa que pode existir para um crente, uma pessoa que conheceu a presença do Senhor, é se afastar. É o que nós chamamos de desviado. Aquelas pessoas que um dia estiveram na presença do Senhor e elas, achando-se já ricas, milionárias, suficientemente bem, elas resolvem abandonar a presença do Pai. Resolvem abandonar a presença de Deus. E vão querer viver a sua vida da maneira que elas acham que está certo. Nós vemos isso muito hoje em dia, né? E as pessoas elas começam a levantar deuses para si mesmas, elas começam a levantar teologias para si mesmas, para justificar as suas falhas, né? Eu sempre volto nessa tecla, na tal da teologia inclusiva, né? A palavra do Senhor diz que a questão do homem que se deita com outro homem, mulher que se deita com mulher, isso fede as narinas do Senhor. Por quê? Porque foge aos planos originais do nosso Deus. Isso fede as narinas. Porém, Satanás, ele criou uma teologia dizendo que tudo é amor. Se Deus é amor, não tem nada de errado, está tudo certo. Isso é mentira de Satanás. Porque na Bíblia da teologia inclusiva não fala sobre isso cheirar mal, Deus ter nojo, asco desse tipo de situação. Então, quando a pessoa ela começa a construir os seus próprios ídolos, ela começa a construir os seus próprios deuses, ela pode criar para si todas as desculpas que ela quiser para viver da maneira que ela acha que está certa.
Inclusive a palavra do Senhor diz sobre isso também, que no fim dos tempos as pessoas elas teriam comichão nos ouvidos ao ouvir a sã doutrina. Elas fariam para si ídolos, justamente para não ter que ouvir aqueles que falam da palavra do Senhor. Mas olha que interessante, a palavra continua, dizendo que no verso 15, né? Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou cuidar dos campos e guardar os porcos. Ali desejava ele, o filho pródigo, fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aqui a gente vê a vida do filho pródigo completamente derrotada. A palavra de Deus diz, 2 versos acima, que ele estava sentindo fome. Ele queria comer a comida dos porcos e não lhe permitiam isso. Olha que situação, que vida triste, uma pessoa longe da presença do Pai. Uma pessoa que tinha tudo e simplesmente abriu mão para viver as suas próprias verdades. A gente vê o quanto que Satanás é sujo, porque Satanás ele só sabe conjugar 3 verbos: roubar, matar e destruir. Satanás ele só existe para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar, matar e destruir famílias, quer roubar, matar e destruir empregos, trabalhos, negócios. E acima de tudo, no final das contas, a única coisa que ele deseja é levar as pessoas para o inferno. Porque para ele não existe mais perdão. Para ele não tem mais jeito. E para ele não havendo mais jeito, quanto mais pessoas ele conseguir levar para ele, vai ter companhia lá na frente. Mas é por isso que o Senhor nos permite essa palavra, para que nós possamos tomar consciência que o inimigo ele é real, que o inimigo ele existe. E o inimigo ele trabalha 24 horas por dia, sem necessidade de pagar conta, sem ter esposa falando na cabeça dele, sem ter filho para cuidar, sem ter necessidade de pagar aluguel. Ele não precisa comer nem beber. Ele só vive para uma coisa: roubar, matar e destruir. Roubar a sua paz, roubar a presença de Deus na sua vida. Como, pastor? Te colocando coisas para fazer na hora do culto, na hora de uma casa de paz, te colocando preguiça, sono, desânimo na hora de dormir, para você não orar, para você não buscar a presença dele. Porque se você buscar, ele vai se revelar. Amém. Diga para o seu irmão, se você buscar, ele vai se revelar. Olha que situação triste no verso 16. Ali, o filho pródigo desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meu Deus, passava fome. Presta atenção. Porco comendo lavagem, ele não sabe que ele é porco e não sabe o que é lavagem. Estou falando do bicho, tá? E a palavra do Senhor compara as pessoas que estão fora da presença de Deus como os próprios porcos, porque ele queria comer comida de porco. Só que pelo fato dele ter vivido uma vida boa na presença do Pai, ele sabia que aquilo era lavagem. Para o judeu, o porco era imundo. E o porco era imundo. Então presta atenção. As pessoas que estão fora da presença de Deus, elas não sabem que vivem vidas de suíno. Muitas vezes as pessoas estão em farras, em festas, elas pensam que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas aquilo é lavagem de porco. Porque o porco não tem noção sobre a sua condição de ser porco. Agora, aquele que viveu vida de rei, vida de príncipe, e vai lá fora, ele consegue reconhecer. Não, eu estou entre os porcos. Meu Deus. Meus irmãos, o que Deus nos oferece é uma vida de rei. Amém. Uma vida de príncipe, que nós possamos dar valor ao Senhor, principalmente hoje, nessa noite de Santa Ceia. Para que nós jamais percamos o foco das coisas mais importantes da vida. E de todas as coisas mais importantes da vida que nós podemos numerar, a maior delas é amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, qual é? Amar ao próximo como eu vos tenho amado. Jesus, em determinado momento, ele deixou isso escrito. Primeiro ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas aí depois, com o passar do tempo, na caminhada, foi 3 anos de ministério, Jesus viu que as pessoas elas tinham um problema de entender esse amar ao próximo como a si mesmo.
Aí ele, não, esquece isso, ama ao próximo como eu vos tenho amado. Meu Deus. Porque nesse entendimento está perdão, está gratidão, está honra. É extremamente difícil, mas quando nós andamos na presença de Deus, nós aprendemos a tirar sentimento e colocar decisão, porque decisão é, eu me decidi fazer porque eu sei que é assim que é o certo. Amém. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, você é um privilegiado, porque você é filho de rei e você está na presença do rei. Você está no melhor lugar que você poderia estar nesse início de semana. Na presença de Deus. Vida derrotada. Verso 16, vida derrotada. Mas, olha a diferença de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Porque uma vez filho para sempre. Deus não abandona. Diga para o seu irmão, Deus não abandona. O Pai não abandona. A única coisa que ele está esperando é o pedido de perdão. A palavra do Senhor diz no verso 17, então, caindo em si, o filho, que era pródigo, caiu em si, e ele disse, quanto tempo será que passou até que ele tivesse esse discernimento, essa revelação do céu? A Bíblia não diz. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Os empregados do pai, os servos do pai, os colaboradores do pai, comiam e bebiam muito melhor do que ele. Um dia teve tudo e ele simplesmente largou para lá e decidiu abandonar. A gente só tem esse tipo de consciência quando a gente vive os dois lados, viu? Porque muitas vezes a gente está comendo picanha, vou fazer referência, né? As coisas que a gente tem vivido aí. A gente está vivendo com os irmãos, está tudo maravilhoso, tudo uma bênção, tudo em família, respeito, presença do Espírito Santo, e muitas vezes as pessoas não dão o devido valor. Será que é necessário a gente perder para que a gente possa ter o entendimento, o discernimento de quanto vale estar na presença do Pai? Meus irmãos, isso é muito forte. Quando Deus falou isso comigo, será que um dia... Eu perguntei assim, mas como que uma pessoa, estando na tua presença, Senhor, ela pode desejar sair fora? É porque as coisas do mundo, ela observa demais as coisas do mundo. Ela ouve demais os conselhos do mundo. Ela está muito mais interessada em ler as coisas do mundo que ler a palavra. Está muito mais interessada em ouvir as músicas do mundo que ouvir os louvores, que alimentam o espírito. Porque tudo aquilo que nós alimentamos cresce, meu irmão. Tudo aquilo que nós alimentamos cresce. E isso é muito sério. Então, o que é que nós estamos alimentando dentro de nós? É o desejo de receber a nossa riqueza e viver e sair e viver por aí uma vida que a gente acha que é a certa? Porque muitas vezes viver na presença do Pai não é fácil, porque nós vamos ter que negar a carne. E nesse mundo que nós vivemos, um mundo tridimensional, a carne fala muito alto. E a palavra do Senhor Jesus disse, né? Aquele que quiser me seguir vai ter que fazer o quê? Negar a si mesmo. Negar suas próprias vontades. Negar as próprias vontades. Renúncia. Foi o que o filho pródigo não quis. Ele não quis renunciar. Ele quis seguir o seu próprio caminho. Ele não quis dar ouvidos ao pai, ele não valorizou aquilo que ele tinha. Ele teve que perder tudo, ele teve que ir à lama. Quantas noites de choro ele teve até ele ter esse discernimento, até ele ter essa coragem? A gente costuma dizer, né? A gente tem um ditado popular aí no nosso meio: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Não importa como nós vamos chegar na presença do rei, na presença do pai, mas ele quer a nossa presença ali. É melhor para nós que sejamos pelo amor. O filho, ele teve que chorar, ele teve que passar por momentos de dor. O que é, Jonas? Numa nice, né? Numa boa. É verdade.
E ele diz assim, então ele faz essa comparação, né? Mas glória a Deus, porque pelo menos ele, ao ter esta revelação, ao ter esse insight que a vida dele estava derrotada, ele teve uma atitude que nós precisamos. Isso nunca pode sair do nosso espírito, atitude humilde. Humildade. Arrependimento. E a humildade e o arrependimento tem que seguir pedida de perdão. Tem que haver atitude. Então ele diz assim, verso 18, levantar-me-ei, ele tomou uma atitude, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. É o que a gente sempre prega. A gente tem que ter decisão, decidir pelo caminho certo, pelas coisas certas, fazer o certo, né, e se posicionar naquilo. Decisão e posicionamento. Ele deixou todo o orgulho dele de lado. Eu penso que não deve ter sido fácil. Voltar de mãos vazias. Saiu lindo, maravilhoso, corpo atlético e voltou parecendo um drogado. Uma pessoa que vivia lá na Cracolândia. Magrelo, descabelado, bolsos vazios, desmotivado, triste, talvez doente. Meu irmão, valorize o que nós temos. Valorize o que Deus te deu. Valorize essa riqueza, porque Deus já te deu essa riqueza para você viver agora. Valoriza o que Deus te deu. Valoriza a presença dele, valoriza a palavra dele. Valoriza a intimidade, o relacionamento. Da mesma forma que você tem relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, busque esse relacionamento com Deus. Porque quanto mais nós buscarmos esse relacionamento, mais cheios, alimentados e com a certeza da presença dele nós teremos. Aleluia. Glória a Deus. Isso não é um privilégio para um ou para outro, não. Depois que Jesus se entregou, o véu foi rasgado de cima a baixo, todos nós temos acesso ao lugar santíssimo. Amém. Diga para o seu irmão, você tem acesso ao lugar santíssimo. Aleluia. O filho, então, ele se mostra arrependido, e no verso 18, continua. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E ele levantou, ele tomou atitude. Verso 20, ele se levantou e foi procurar o seu pai. Fez o caminho de volta. Caminho de volta não é para qualquer um. Somente pessoas nobres são capazes de fazer o caminho de volta também. Porque tem gente que prefere continuar na lama, continuar comendo comida de porco, do que ter uma atitude de humildade, de arrependimento. Orgulho, né? Orgulho. Sabe o que derrubou de Satanás? O orgulho. A palavra do Senhor diz que ele era um dos anjos, ele era o número 1 entre os anjos. Foi o primeiro a ser criado. Querubim. Imagina. O que derrubou Adão? O que tirou Adão do Éden? O orgulho. Deus fez uma pergunta, onde é que tu estás, Adão? Não é porque Deus não sabia onde ele estava. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus estava perguntando ali sobre posicionamento. Onde foi que eu te coloquei? Foi aí que eu te coloquei, Adão? O que você tem que fazer, Adão? Aí, ao invés dele pedir perdão, ao invés dele buscar a reconciliação com o pai, o que ele fez? Foi a mulher que tu me deste. Transferiu a responsabilidade. Transferiu a culpa. Deus deu Eva para Adão. Veja bem, Deus deu Eva para Adão. Quem era o responsável sobre a vida de Eva? Adão. Era Adão, mas ele disse que não. A culpa foi da mulher que tu me deste. Ele disse, a vida estava muito boa até aqui. Talvez o filho pródigo possa ter dito isso para o pai. Mas, agora eu quero fazer do meu jeito. A minha vida estava muito boa, mas aí agora o senhor quer, o senhor fez do seu jeito. O senhor colocou, eu não te pedi nada. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não te pedi nada. Ajudou porque quis. Quantas vezes o pai pode ter ouvido isso do filho, né? Aí de tanta tristeza, de tantas coisas ditas desnecessárias,
talvez de tanta ingratidão. Quer saber? Pega a sua parte e vai viver sua vida. Porque a melhor forma de darmos consciência para as pessoas que não têm consciência, talvez, é deixando ela se arrebentar lá na frente. Infelizmente. É o que Deus faz conosco. Deus nos permite, muitas vezes, seguirmos por caminhos que vão dar em problema, vão dar em situações ruins, para que nós possamos ter a consciência, podermos comparar aquilo que era bom que tínhamos na presença dele, daquilo que nós temos naquele momento de dor. Mas nem você, nem a sua casa, nem os seus filhos, nem os filhos dos seus filhos passarão por isso. Amém. Porque vocês, eu declaro sobre a vida de vocês, estarão sempre na presença do Senhor e vão valorizar a presença do Pai. Em todos os momentos, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Amém. Então ele se levantou e foi para o seu pai. E ainda de longe, quando viu o seu pai o avistou, e compadecido dele, compadecido. Por quê? Porque ele viu o filho em situação de miséria. Não só a miséria física, mas a miséria espiritual. Porque uma pessoa que passa por todos esses problemas também, ela volta para casa com o emocional completamente destruído. E a palavra do Senhor diz que ele teve compaixão. E, olha só que interessante, o filho estava tão fraco que teve de ser o pai a sair correndo de encontro ao filho. O mesmo Deus que nos resgatou na pessoa do Senhor Jesus. É sempre Deus, é sempre o Pai em busca do filho perdido. O nosso Pai, Ele nos resgatou. O nosso Pai te resgatou. Viu, Rafael? Toma essa consciência. Viu, Maria? Toma essa consciência. Viu, B? Lu? O nosso Pai Celestial que veio atrás de nós. Foi o nosso Pai que despertou em nós esse desejo espiritual de reconciliação. Amém. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Olha que privilégio. Quantos anos já passaram aí? Quantos milhares de anos? Não foi bilhões de anos não, hein? Pelo amor de Deus. Vem com esse negócio de evolucionismo, não. Nós somos criados por Deus. O evolucionismo é mais uma mentira, mais um engano de Satanás para confundir as mentes e nos afastar da presença de Deus. Satanás não veio para roubar, matar e destruir. Roubar a palavra, roubar a presença, roubar esse sentimento de certeza que nós temos. Porque se ele consegue nos roubar a presença de Deus, se ele rouba a palavra, se ele rouba homens e mulheres de Deus de nós, o que acontece? Roubar, matar e destruir. Matar e destruir é consequência natural do sucesso da primeira. Ele mata o nosso corpo físico e nós estamos condenados. Destrói a nossa alma. Roubar, matar e destruir. É o que o inimigo deseja para as nossas vidas. Hã? Reputação. Também. Mas todo esse mal já está cancelado na autoridade do nome do Senhor Jesus. Na minha vida, na minha família, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Quero declarar que em Cristo Jesus você é mais que vitorioso em todas as coisas. Lembrando que há um fim bom. Porque às vezes o momento nos engana também e quer nos afastar da presença de Deus. Às vezes o momento é ruim, às vezes o momento é de dor. Mas há um fim bom e as suas expectativas, as suas esperanças não serão frustradas. Assim diz a palavra do nosso Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Há um fim bom. Para esse filho pródigo houve um fim bom também. Amém. Porque ele foi consciente. O Espírito Santo trabalhou, ele se tornou sensível à voz do Espírito. E ele retornou para a casa do Pai. E levantando-se foi para seu pai. E o pai veio correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas olha que atitude linda, a atitude do pai. Porém o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O nosso Deus tem o melhor para a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus.
Não aceite nada diferente do melhor, porque o nosso Deus tem o melhor para a sua vida. Satanás quer te ver na lama, mas o nosso Pai nos honra. O nosso Pai tem vestes celestiais para você. Esse filho chegou diante do Pai com roupas desfiguradas. Talvez ele chegou até nu, porque o Pai ele colocou pressa nos servos. O Pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa. Não é qualquer roupa. Trazer a melhor roupa. Coloca essa roupa nele. Ponde o anel no dedo e sandália nos pés. O anel é sinal de honra. O anel é sinal de nobreza. O anel é sinal de aliança entre pai e filho. Existe um anel sobre a sua vida. Existe uma aliança sobre a sua vida, que é o sangue do Cordeiro de Jesus. Amém. O sangue do justo pelo sangue do injusto. Então o pai mandou vestir de novo, reatou a aliança, reatou a honra, e o pai disse, trazei também e matai o novilho. Para quem estava com fome, imagina que notícia. Churrascão, hein? Churrascão. Tem churrasco. Tem comida boa chegando por aí. Para ele se lembrar das coisas que ele deixou para trás. E que a partir daquele momento ele nunca mais deixaria de viver. Meus irmãos, essa palavra, ela mexe muito comigo, porque fala também que, mais uma vez, em razão do pecado do homem, no caso do pecado do filho pródigo, um cordeiro, que não tinha nada com a história, teve que ser sacrificado. E se os irmãos puderem colocar a mesa por aqui também, por gentileza, fico agradecido. Quem puder apagar as luzes para mim, por gentileza. Meus irmãos, um cordeiro teve que ser sacrificado. Jesus foi sacrificado no nosso lugar. E perfeito. Valeu. Mais para cá um pouquinho, pode ser mais para o meio aqui, por gentileza. Isso, amém. Tá ótimo aí, tá ótimo. Meus irmãos, o cordeiro foi sacrificado por nossa culpa. Quando fala aqui desse filho pródigo, quando eu me coloco no lugar desse filho pródigo, eu olho, eu vou me alimentar do melhor, mas um cordeiro teve que pagar o preço. Jesus pagou o preço pela sua vida. Agora, a nossa reflexão, para nós finalizarmos essa mensagem, essa ministração, é: como tem sido a nossa postura diante das almas, daquilo que Deus mais valoriza? Será que nós estamos valorizando o perdido também? Será que nós estamos indo atrás, em busca do perdido? Nós estamos procurando pela ovelha perdida como Deus nos procurou e nos encontrou? Será que nós estamos sentindo compaixão do perdido como Jesus pediu para que nós amássemos ao outro como Ele nos amou? Porque às vezes a nossa vida está tão boa que a gente se esquece da ovelha perdida. Às vezes a gente pensa, tá ruim, mas tá bom. Eu vou ter vitória lá na frente. A gente vai vivendo aquela vida talvez de egoísmo, até sem pensar, e a gente se esquece dos irmãos que ainda não conhecem essa palavra. Olha só como o mundo ele é sujo, né? O mundo quer que nós aceitamos qualquer tipo de amor como sendo válido. Amém? Mas toda vez que eu deixo de pregar o amor de Deus, o amor verdadeiro, para um irmão, eu estou agindo em desamor. Se eu respeito demais o amor da forma que está sendo pregado pelo mundo, eu estou em desamor, porque eu estou permitindo que essa alma vá para o inferno. Todas as vezes que eu me calo para respeitar uma pessoa que não crê em Jesus, eu estou agindo em desamor, porque ela crendo ou não crendo, Jesus está aí. Não existe essa de todos os caminhos levam a Roma. Não é todas as religiões que levam a Deus. Porque cada religião mostra Deus da forma que ela pensa ser. Mas só há uma religião, ou uma palavra, ou um Salvador que nos mostra o caminho do Deus único e verdadeiro. Aleluia. Porque Deus ele tem autoconsciência sobre si mesmo e Ele estabeleceu as suas regras.
E se nós fugirmos das regras que o Senhor estabeleceu, nós não estaremos servindo ou agradando ao único e verdadeiro. Nós precisamos ter essa consciência, que nessa noite de Santa Ceia nós tenhamos essa consciência, que Deus ainda está buscando o perdido. Diga para o seu irmão, Deus vai contar com você para resgatar o perdido. A palavra do Senhor nos mostra que Ele valoriza, Ele ainda continua valorizando aqueles que o mundo desvaloriza, aquele que o mundo despreza. E neste pensamento eu quero te convidar a se colocar de pé, para que nós possamos juntos fazer uma oração nessa noite. Nós temos aí o projeto da Casa de Paz, nós temos os próprios cultos no domingo. Faça um compromisso hoje com você mesmo, com o Espírito Santo, de convidar pessoas. Olha só quantas vagas, quantas cadeiras vagas temos aqui, né? O quanto que essa igreja poderia estar cheia, o quanto que nós poderíamos regozijar ainda mais no Senhor. Se permita ser instrumento de Deus para salvar outras pessoas. Amém, meus irmãos? Lembre-se do seguinte: o nosso Deus vai usar a sua boca, vai usar a sua vida para salvar outras pessoas. Você será instrumento de salvação de vidas, em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche seus olhos.